Oi pessoas, como é que vocês estão? Hoje mostrarei como eu fiz este avental, que é o vintage, cottage ou camponesa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo! Queria fazer este avental num tecido liso, até mesmo para ficar mais fácil para visualizar. Mas farei com esse, que é o que eu tenho. Teria que ter pelo menos 1,5 m de tecido, mas eu me virei e deu tudo certo. O primeiro corte foi o da saia. Dobrei ao meio, unindo as auréolas, usando assim toda a largura do tecido. Fiz as marcações do comprimento da saia e depois eu cortei. Então esse está o corte da saia. Agora cortarei algumas outras partes. Aqui estão todas as peças cortadas. A saia, os bolsos, o cós, as alças, as fitas para amarrar na cintura e o peito. Como o meu tecido estava pouco, eu acabei usando esse outro tecido, que faz composê também com a estampa, para fazer os bolsos e também o peito. Porque como o peito são duas partes, eu vou deixar essa para trás e essa aqui para frente. As alças eu tinha cortado com 5 centímetros, mas eu achei que ficou muito estreita. Por isso, vou fazer na parte de trás da alça esse outro tecido, porque eu não tinha mais desse tecido. Esse tecido é bem antigo, não tinha como comprar mais. E eu queria usar também o que eu tinha em casa. Então, eu cortei desse liso também para fazer a alça na parte de trás. E também as fitas para amarrar. Vou começar trabalhando com as alças. Se esse tecido tivesse cortado mais largo, eu poderia fazer de duas maneiras. Aqui é o lado direito, eu passaria uma costura aqui e iria desvirar. Ou então eu poderia, aqui o lado direito para baixo, dobraria aqui, né? Passaria ferro e dobraria e passaria uma costura de um lado e do outro. Tá vendo como que ele ficaria fino? Por isso, agora que eu vou fazer ele dessa maneira. Eu vou passar uma costura de um lado e do outro e vou desvirar. Vou fazer isso com as duas alças. Prendi um alfinete em uma das pontas da faixa e passei o alfinete por dentro, revirando assim a faixa. Depois de desvirado, eu ajeitei com os dedos as costuras e passei com ferro. Agora eu vou passar a costura de cada lado nas bordas. Eu vou posicionar aqui o peito, então direito para cima. Eu vou marcar aqui uns 2 centímetros. Vou vir com a outra parte, direito sobre direito. Vou colocar aqui em cima. Vou alfinetar. E vou passar a costura aqui. Só não vai costurar aqui nessa parte de baixo. Tem que tomar cuidado para não costurar a alça. Por isso que eu alfinetei ela aqui, para ela ficar presa. Costurado. Eu vou desvirar. Vou ajeitar a costura também. Vou rebater a costura, né, dos 3 lados. Com o peito já pronto, eu vou marcar aqui o meio dela. Posso marcar com giz, ou então marco o centro, um piquezinho pequenininho mesmo.
E as faixas também do cos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar o pontinho dela. Aí eu vou colocar aqui o direito pra cima e unir o pique meio com meio, né? Os dois piques. Aqui. E o outro faço a mesma coisa. E vou colocar direito com direito. Então, aqui uni os 3 meios. E agora eu vou alfinetar. Então, aqui ficou o sanduíche. O cos com direito pra cima, a parte do peitoral, e o outro cos com direito pra baixo. Todos unidos ao meio. Essa faixa aqui tá maior, porque depois não vou acertar o tamanho. Eu sempre gosto de deixar minhas medidas maiores, se tiver tecido, né? Pra só acertar depois. Vou levar a máquina e passar a costura aqui na parte inferior, de ponta até outra ponta. Aqui vai ficar livre, só na parte de baixo. Aí costurei. Só vou passar um ferro para sentar a costura. A parte de cima, né, o peitoral, está toda pronta. Agora eu vou reservar e vou trabalhar na saia. Eu vou fazer a bainha, dobro uma vez, duas, e vou passar a costura dos 3 lados, nas 2 laterais e na parte de baixo da saia. Bainha feita dos 3 lados. Aí, nesse lado aqui, não foi feita a bainha, eu vou passar 2 costuras, uma ao lado da outra, com o ponto maior que tiver aqui na minha máquina, para depois eu fazer o franzido. Eu já passei uma costura, agora passarei outra ao lado dela, e não precisa dar retrocesso. Agora é só segurar as 2 pontas da linha da parte de trás do tecido. Puxar com cuidado, para que a linha não quebre. Aí está rápido porque o vídeo está acelerado. A quantidade do franzido será de acordo com o que puxar. Quanto mais puxar a linha, mais franzido ficará. Se quiser algo muito volumoso, com muito franzido, teria que cortar outra altura do mesmo tamanho da saia e emendar para continuar a fazer o franzido. Este que estou fazendo é somente a largura do tecido. No meu caso, eu franzi até onde eu quis, que eu coloquei na cintura e fui até onde que eu queria que fosse, se abraçando um pouco atrás do corpo ou então poderia deixar só na frente. E agora uni o peito com a saia. Marquei no meio, na parte do franzido, que é onde ficará a cintura, né? Coloquei um alfinete porque, como o tecido estampado, com giz não iria marcar. E marquei o centro do bolso também. E fiz um pequeno pique no meio dele, que foi no cos. Com o peito virado para cima, eu levanto o cos da parte da frente. E está o pique do meio do cos. E com o meio da saia, onde eu coloquei um alfinete, eu vou unir as 2 partes. A parte de trás da saia com a parte de trás do cos. E vou alfinetar começando pelo centro para as laterais. Isso toda a extensão da saia. Vou passar uma costura prendendo o cos e a parte franzida. Costura feita, vou unir a outra parte do cos, que é a parte da frente, e onde será escondido também essa parte franzida. Dobro uma vez a ponta do tecido, coloco por cima do franzido, alfineto e depois eu vou passar uma costura, unindo tudo. Além dessa costura na parte inferior do cos, passarei também na parte superior, uma de cada lado.
Aí vai passar a costura aqui e aqui. Eu dobrei aqui também. Aí a costura que eu dei aqui, ela vai continuar aqui. Então vai ficar todinho fechado. Vou rebater aqui por cima também. Só vou deixar nas laterais aberto, porque eu vou ainda preparar a fita que é para colocar lá. Que essas fitas, elas poderiam fazer assim, costurar aqui e desvirar, igual desvirei a alça, ou então dobrar as duas pontas aqui, quer ver? Aí dobra de novo e passa a costura dos dois lados. Já cortei o cose do tamanho que vai ficar. Dobro as pontas para dentro, passo a ferro para marcar e onde será fixada as fitas de amarrar. E essas faixinhas poderiam ser mais grossas também. Agora é só posicionar a ponta da faixa dentro do cos, alfinetar para ficar preso e passar a costura, fechando assim também essa parte do cos. O acabamento desse avental fica impecável. Tá tudo embutido, não tem nenhuma costura pro lado de fora. Agora vou para os bolsos antes de fixar as alças. O bolso. Eu vou dar duas dobras aqui, passar ferro dos três lados. E essa parte de cima faz uma dobra maior. Passaria a costura em volta dele todo. E essa costura poderia ser um guia para costurar em cima dela no avental. Eu decidi fazer diferente. Como sobrou essas tirinhas aqui, eu passei a costurinha nas laterais e um zigue-zague aqui na parte de baixo e franzi a parte de cima. Depois que eu dobrei, vou colocar ele por cima. Vou marcar aqui 3,5 centímetros da parte de cima que não está dobrada. Em cima do risco. Aqui eu vou dobrar uma vez e duas. E vou passar a costura por cima. Vai ficar até um detalhezinho aqui do lado, por causa da dobra. Já fiz nenhum, vai ficar assim. Aqui eu vou passar a costura aqui. Se quiser passar em cima também, passa, senão pode deixar ele mais soltinho aqui. E aqui que eu falei, pode passar costura, ou então, ele como está alinhavado, colocar direto no bolso e passar costura ao mesmo tempo, fazendo o acabamento aqui atrás e pregando no bolso. Eu passei costura em cima e embaixo. Aí atrás. E passei a costura também em todas as laterais. Agora é só colocar no avental. Agora eu vou fixar os bolsos. Eu até alfinetei aquele ali e experimentei e deu certo. Eu ajusto bem aqui, né, o franzido, a saia. Vou marcar aqui, a partir do busto, 7 centímetros. Da partir do cose, na direção que eu fiz a marcação dos 7 centímetros, eu vou marcar 20 centímetros. Vou marcar aqui também. Agora eu posso abrir o franzido. Eu vou marcar o meio do bolso. Aqui na parte de cima. E vou ajustar esse meio com esse meio que eu marquei os 20 centímetros. É só ajustar. Vou conferir aqui para ver se tá certo. Eu vou passar a costura em volta. Os bolsos colocados. Vou medir a alça. Não posso colocar uma medida de uma alça certinho, que depende do corpo da pessoa. Aqui atrás do avental.
Então, amarrei aqui só para mostrar. Eu vou fazer a alça cruzada, então só vou medir no meu corpo a altura que a alça vai ficar. Poderia colocar também botões para ajustar a alça. Então, aqui só vou medir, vou colocar mais ou menos um dedo e meio para dentro do cose. Agora, passar a costura aqui para prender a alça. Pronto, atrás ficou assim. Passei a costura aqui em cima e aqui embaixo para firmar bem. Essa fita, ela é maior, pode ser amarrada, dado um laço só aqui, então como pode amarrar aqui e dar o laço lá na frente. E está.